Olá, pessoal. Estou vendo que tem gente entrando. A gente vai esperar alguns minutinhos para que todo mundo entre no link. Enquanto isso, vocês podem pegar um copo d'água, enfim, ficar bem confortável, porque hoje a história que a gente trouxe aqui, mais um evento da comunidade, é bem bacana. A gente está bem animado de ter o Tito aqui com a gente. Ali por 1h05, mais ou menos, a gente começa o evento, beleza? Lembrando que vocês podem usar o chat para mandar perguntas a hora que vocês quiserem, não precisa necessariamente esperar que termine o evento, né? A gente vai, logicamente, abrir para perguntas. Tanto o chat, a gente vai estar de olho aqui, a Lê está comigo, o Lu e a Anne, a gente vai estar atendendo vocês no chat e na sessão de perguntas e respostas, o Q&A que fica aqui embaixo, vocês também podem usar para mandar dúvidas. Se vocês tiverem algum problema com áudio, vídeo, também podem avisar a gente que a gente vai estar de olho ali, ok? E é isso, gente. Enquanto a gente espera, eu queria saber quais são os planos para o fim de semana, para a gente dar uma descontraída. Eu vou descansar, acabei viajando no feriado, queria saber de você, Tito, que você vai aproveitar. O Tito está em Recife, então, para quem está em Curitiba, conversar com uma pessoa que está em Recife, são muitos gatilhos, porque provavelmente o tempo aí deve estar incrível, né, Tito? Eu não viajei, mas a praia é do lado, né? Então, consegui chegar, 5 minutos eu já estava lá na parte de boa viagem. Não queria Nossa, gente, causar praia de boa inveja. viagem. Mas já causando. E você, Anne, Lê, Luiz, se quiserem dividir um pouco com a gente os planos aí para o fim de semana ou contar como foi o feriado, enquanto a gente espera o pessoal entrar no link. Olá, pessoal, tudo bem? Esse final de semana, tenho um chá de bebê. Tô naquela fase, né, que as amigas casando, tendo filho, enfim. E também tenho um outro aniversário para ir, que vai ter um pagode. Então, tipo, mescla, né? Uns com bebê, outros no pagodão. Eu tô me preparando que esse fim de semana é o começo das minhas férias, então tô super animada. Vou pra praia, arrumar mala, ficar tranquila. Pegando um solzinho, né? Porque aqui em Curitiba é difícil, eu tô da cor de uma folha de sulfite, então vamos ver se eu volto uns 2 tons menos branca. Eu vou ficar por aqui também. Eu tô na contagem regressiva para as minhas férias, só que o meu tem umas 3 semanas ainda, mas vou ficar por aqui porque precisa economizar para poder viajar, né? Então, essas últimas semanas pré-viagem, tô bem tranquilo. Ótimo, muito bom, gente. Bom, vamos começando, então. O povo que for entrando vai pegando o bonde no caminho. A gente vai ter o case hoje do IT, TI de saúde, um processo de vendas fácil de usar, eficiente e customizável. O Tito teve a bondade de aceitar nosso convite. Obrigada novamente, Tito. Obrigada, Anne, por ter viabilizado isso também, né? Para a comunidade, trazendo mais um evento, enfim, para criar insights para vocês conhecerem um pouco mais a plataforma. Mas antes de começar, eu tenho um convite para fazer para vocês. No dia 8 e 9 de dezembro, a gente vai ter o Pipefy Summit. Eu estou mandando um link aqui para vocês. É um evento que a gente já fez ano passado com alguns cases. Esse ano ele vai ser global. Nós convidamos vários especialistas do mundo inteiro para conversar sobre tópicos bem pertinentes a áreas de RH, de TI, de vendas, de marketing, enfim, é um evento que vai trazer muitas soluções, tecnologias, ideias, a gente quer fomentar bastante isso, e no final de cada sessão a gente também vai ter cases bacanas para apresentar. Então, se vocês tiverem interesse, já entra aí no site, já coloca lá, já se inscreve para ficar dentro de tudo que vai acontecer. E sem mais delongas, eu vou chamar a Anne para apresentar o nosso convidado de hoje. Fique à vontade, Anne. Então, primeiro eu queria agradecer aí o Tito mais uma vez por ter aceitado esse convite. Ele é um dos principais ali defensores do Pipefy dentro da TI Saúde, implementou, constrói os processos, ajuda todo o time lá também a trabalhar, né, implementar novos processos. Então, Tito, bem-vindo e, por favor, a palavra é sua. Obrigada mais uma vez. Beleza, pessoal. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Juliana, Anne, e aos demais aí pelo convite. Iniciar aqui um pouquinho falando, né? A gente fala de forma geral em processos, mas a gente tem um pontapé inicial aí para essa história, para essa jornada. A gente começou
uma demanda dentro do nosso time comercial. E eu gosto de mostrar já com ilustração, né? Então, já pedi licença, já vou compartilhar a tela com vocês. Já, até porque também a gente já pode ir testando. E aí, só bem ok? Estamos vendo sua tela. Perfeito, pessoal. Então, nós somos a PI Saúde, né? Nossa sede está aqui em Recife, como a Juliana ela já iniciou a fala, esse tropical aqui do Nordeste. É uma empresa que relativamente está aí no mercado há 4 a 5 anos, de 4 já vai fazer 5 agora, nesse finalzinho de ano. E a nossa solução é voltada para atendimento, gestão e relacionamento na área da saúde, né? Softwares para clínicas, consultórios, corporativas, né? Operadoras de saúde e até também, em alguns casos, alguns públicos, prefeituras municipais, soluções como agendamento de vacinas, mas sempre focado mesmo nessa parte da comunicação e relacionamento. Além de toda a gestão, o ERP, mas a gente tem uma interface que facilita aí o canal de comunicação entre os pacientes, ministros, né, e as instituições e médicos. Então, a partir daí, a nossa sede ela fica no Porto Digital, que é onde a gente centraliza aqui no Pernambuco toda a área de tecnologia. Então, as empresas se instalam aqui fisicamente. Até falei com a Juliana há pouco tempo, né, que essa sede que vocês estão vendo internamente aqui por fora é um prédio histórico. Então, a gente fica concentrado, é uma área turística. Possivelmente, alguns já passaram na nossa porta aqui, visitando Recife, mas a gente teve esse início aí, essa jornada no Pipefy, dado a um crescimento. Então, nós tínhamos alguns fluxos internos nossos que atendiam uma demanda de A a B, e depois a gente chegou de B a Z aí, no processo de curto tempo, de crescimento, aí uma escalagem bem rápida, né? Então, em 2020, nós tivemos alguns números muito expressivos, e toda essa mudança, toda essa implantação, né, esses fluxos, eles foram criados no meio mesmo desse fogo aí. Então, hoje nós estamos já com abrangência e atendimento em todos os estados do Brasil. Nós já temos também a internacionalização, já chegamos em Panamá, Honduras, e estamos agora entrando em Portugal. Na verdade, nós temos clientes em todas as partes do mundo que atendem pacientes brasileiros, né? São médicos brasileiros que atendem pacientes brasileiros vinculados aos documentos do Brasil, CRM, CPF. Mas agora, quando a gente fala da internacionalização, a gente já chega também numa etapa onde a gente consegue atender o público local. Então, nós tivemos, dentro de 2020, mais de 200% de crescimento, 9 milhões de prontuários e prescrições, 4 milhões e 700 mil pacientes. O nosso negócio é B2B, né? Nós não temos negócio com o consumidor final. Então, nós estamos aí fazendo, né, nossas vendas diretamente a clínicas, consultórios, operadores de saúde, profissionais liberais, médicos, profissionais da área de psicologia, que fazem atendimentos presenciais e online. Então, toda a nossa solução ela consegue atender dentro de um consultório, uma clínica, um hospital, e consegue também atender 100% online. A telemedicina integrada ao prontuário eletrônico, o ERP, todos os controles. Então, eu gosto de mostrar esses números, porque quando a gente fala de uma implantação, criação de fluxos, de uma plataforma como o Pipefy, mas no meio desse fogo, né, desse crescimento que foi tão rápido, a gente fala aí de um desafio muito grande. E aí eu já gosto de mostrar um pouquinho como que era esse cenário no início de 2020, até mais ou menos abril, maio, foi quando a gente começou a sentir algumas dores e que nos motivaram a ir atrás agora de soluções mais robustas, né? Mas antes de falar de 2020, já vou abrir o parênteses e mostrar o nosso primeiro CRM. Eram formulários em papel ainda. Nós tínhamos aqui a Fran, que é a funcionária número 1 da PI Saúde, ela está aqui até hoje. Hoje ela é de Customer Success, né, mas na verdade ela estava desde o início aí como comercial, CS, suporte, treinamento, financeiro, ela era tudo. E ela ia presencialmente nas clínicas, no porta a porta, e fazia o preenchimento desses formulários aí manualmente. Logo depois, né, foi tomando um crescimento maior, e aí entrou no Pipedrive, que é um CRM muito robusto, muito famoso, mas nosso plano ele era básico, e aí nós tínhamos uma gestão das colunas e das etapas ali, conforme a negociação ia avançando, mas era justamente para ter essa visão mesmo de Kanban e a gente enxergar cada cliente ali dentro do seu histórico, os contatos realizados. Esse plano básico realmente ele não usava muitas oportunidades de automação, né, de melhorar esse fluxo,
Mas então a gente foi atrás de melhorar o plano, ficou algo muito inviável, ficou muito caro, porque dentro do PipeDrive tem outras soluções, mas aí que naquele momento a gente entendeu que não ia caber, né? Não valia a pena, até pelo tamanho do time também, e o esforço que a gente ia ter para implantar aquilo tudo. Foi então, a gente passou por umas etapas muito, né, sofridas, aí as dores foram muito grandes, porque nós tínhamos setores independentes com plataformas diferentes, alguns setores nem plataforma tinham, o controle era em Excel, né, ou então em planilhas, então todas as informações eram descentralizadas, e a comunicação também era por e-mail, né, sempre digitado mesmo, nem o e-mail também automatizado. O que aconteceu? Se eu fazia uma venda ou fechamento, eu tinha que avisar para a Fran, lá do time de CS, digitando, olha, fechei a venda com todos os dados do cliente digitado manualmente mesmo. E daí cada setor também foi sentindo essa mesma dor, que dado o momento que o comercial ele começa a ter entrada de muitos clientes, os outros setores também vão passando pelo mesmo processo de adequar aí a esse crescimento, né? E o lead, o cliente, ele chegava para a gente ele era orgânico, ele nos procurava, até pelo mercado mesmo aquecido nessa área, nós tínhamos aí alguns impulsionamentos de tráfego em redes sociais, mas em grande parte era indicação ou era tráfego, ou então era busca orgânica mesmo. Ele chegava, nós fazíamos o cadastro manualmente, e aí foi quando a gente começou a ter também nesse início os primeiros indicadores. Nós olhávamos as informações, digitávamos em planilha e fazia comparações já de um mês com o outro, e a gente começou a entender um pouquinho de como que era o nosso público, o nosso mercado e qual que estava sendo o nosso crescimento, direcionado para qual especialidade, qual região do país. A gente começou a fazer isso de forma manual, mas também depois a gente não conseguiu atender aí a velocidade e a demanda para fazer isso nesse formato, né? Então, as coisas começaram a mudar porque nós entendemos as dores, as necessidades e começamos a traçar objetivos mesmo. Foi quando nós vimos a necessidade de automatizar alguns processos e alguns fluxos, até para a gente ganhar mais velocidade. E aqui na área comercial mesmo, eu fui procurar fazer um curso de formação de gestão e automação de processos, na área de venda, de marketing, e comecei a procurar. Achei a Wiz Educação e o Wiz Learning, que é lá de Vitória, no Espírito Santo. Fiz esse curso remotamente, também pelo Zoom, mas foi muito interessante porque eles tiveram um módulo e meio, ou seja, uma noite e meia só mostrando realmente a plataforma do Pipefy. Naquele primeiro momento, não como CRM de vendas, mas como uma plataforma de gestão, onde uma das possibilidades era justamente ter o CRM de vendas. E ali eu tive toda a assistência, a gente ganhou o teste de 15 dias, a gente foi usando mesmo a plataforma nesse período, e depois do curso, eu tive até uma assistência pessoal também do pessoal lá da turma da Wiz, onde eu fui tirando alguns insights com eles até mesmo para entender as automações e as possibilidades, né? Então, à medida que a gente vai mexendo, a gente vai descobrindo novas coisas, mas é muito bom quando você já pega insight aí prontinho, quentinho, e só replica, né? Então, eles me deram uma assistência muito boa. Eu até deixei aqui, gente, se alguém tiver necessidade depois de procurar lá o pessoal da Wiz, o QR Code para dar acesso aqui ao site deles. Mas a gente iniciou, de fato, em outubro de 2020, onde as coisas começaram a mudar. A gente tinha esse processo dos cadastros manuais, eram os mesmos problemas, mas aí a gente começou chegando e os primeiros passos. Nós precisávamos e conseguimos entender que cada cliente ele é único, principalmente na nossa área. A gente trabalha na área da saúde, onde nós temos demandas diferentes, não só pelo tamanho da clínica, do consultório, seja ele autônomo, uma clínica grande ou uma prefeitura, mas são necessidades diferentes, porque, às vezes, dentro da nossa solução, da plataforma da Telesaúde, nós temos direcionamento, né? Então, se eu consigo captar que aquele cliente ele tem uma dor grande de telemedicina, uma necessidade de utilizar mais esse módulo, eu já consigo colocar esse indicador dentro do meu processo de vendas, e quando eu chego lá no CS, ele já recebe informação no treinamento, o que eles vão focar mais. Isso começou a facilitar para a gente, mesmo que o CS ainda não usava o Pipefy, isso aí já é uma segunda parte que eu já vou finalizar falando nisso, né? Eles usavam outra plataforma, as informações chegavam através de automação, mas era envio de e-mails. Eles recebiam um e-mail com todo o resumo da minha negociação e do perfil daquele cliente. Então, dali, pelo menos a minha parte de mandar e-mail internamente acabou, porque tudo, independente da plataforma que cada um usava, eu já disparava aqui automático, dependendo aí do nível que isso ia avançando, né? E as automações com os clientes também, porque eles recebiam e-mails, conteúdos, o cliente que estava em teste, né, em trial na TI Saúde, a gente tinha uma abordagem com ele diferenciada, e ele recebia também e-mails durante essa fase de teste,
E nós entendemos a necessidade de cada cliente, de cada especialidade, de cada demanda, criamos fluxos já direcionados, né, e começamos a automatizar essas tarefas e depois nós passamos a monitorar os indicadores. Então, a gente conseguiu criar esses campos para que depois a gente não é só criar um processo, né, as pessoas às vezes existe muito disso. A gente fica encantado ali com as possibilidades, cria muitas automações, mas para quê? Né? Então, se a gente criou um fluxo, se isso vai demandar aí uma alteração para alguém pelo menos clicar e preencher aquele campo, eu preciso que aquele campo ele seja útil para alguma coisa depois. Então, aquelas informações elas nos deram ali indicações para tomada de decisões estratégicas mesmo. Eu separei alguns gatilhos que no início da nossa venda, né, então, por etiqueta, eu já consigo enxergar no meu funil. Então, quando ele clica aqui que ele é um cliente da odontologia, um consultório odontológico, o meu funil para frente ele já tem muitas particularidades desse público. Né? Então, são aquelas questões das condicionais, daquilo que vai acontecendo. Eu consigo ter aqui, para profissional liberal, é uma venda mais rápida, na verdade, ela toma um tempo, um esforço menor. Uma clínica popular, ela tem uma precificação diferente. Então, eu comecei por etiqueta, ele já dava ali um processo separado. O canal de entradas também é muito importante, porque o lead que veio do marketing, ele tem um processo de nutrição que já esquenta ele um pouquinho mais, o lead por indicação, o lead por outbound, prospecção ativa. Obviamente, com o indicador de tempo desse fechamento, ele vai ser um indicador maior. Eu não posso colocar tudo assim, que meu tempo de venda é de 2 a 20 dias, sendo que quando ele vem do marketing, ele já vem quentinho e a prospecção ativa ela tem um trabalho maior. Então, a gente já começa a entender isso também. Né? E o produto de interesse, que era o ponto-chave mesmo, né? C-Clinic, que é a plataforma para profissionais autônomos e consultórios e clínicas, Beauty, que é específico para profissionais da área de estética, e o 20, que já são plataformas, na verdade é a mesma plataforma, mas com apresentação para monitoramento populacional mesmo. A gente consegue trabalhar com prefeituras, convênios, trabalhar em rede, né? Redes e subredes, que é um produto que a TI Saúde ela tem também de forma muito exclusiva. Então, quando eu sei que é 20, eu já tenho um direcionamento. Hoje, quando eu clico no 20, ele já abre aqui, se ele veio, ele chegou aqui, ele chega tudo no mesmo canal, no mesmo tag. Mas se a pessoa do SDR, que faz a qualificação, a prospecção, identifica que é uma demanda maior, plataforma 20, ele já abre o card no meu outro funil de vendas, que é específico para esse público. Tá muito pequenininho, eu sei, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu posso explicar um pouquinho dessas etapas. Eu tenho elas também em outros slides ocultos aqui, mas a gente tem essas 6 fases do Start Forms, onde a gente coloca esses gatilhos. Né? Ele é clínico, então muda muita coisa para frente. Se ele é dermatologista, eu tenho particularidades que vão facilitar. E até mesmo, gente, isso diminui até o esforço para você treinar aqui. Então, se eu tenho aqui uma pessoa que está iniciando com uma SDR, fazendo prospecção e qualificação, eu já deixo até umas colinhas aqui de gatilhos mesmo para o primeiro contato, né? O que ele precisa identificar nessa primeira ligação, nessa primeira mensagem que ele faz, um campo aqui para ele colocar o que ele achou de pesquisa quando ele começou a procurar sobre esse cliente, o fluxo de comunicação, porque eu tinha que registrar, né? Eu gosto de monitorar isso. Quantas vezes eu tentei ligar para esse cliente antes de dar ele como perdido? Às vezes o lead chega, ele vai para perdido porque eu não consegui falar, mas eu preciso entender. Né? Então, quem são as pessoas que numa primeira ligação eu consegui falar e que eu já consegui converter para reunião mais rápido? Então, quando eu vou clicando aqui, número 1, 2, 3, eu tenho até 5 tentativas. Das 5, ele tem que passar pelo menos para a fase de prospecção, onde eu já registro melhor o perfil dele, o que eu já consegui coletar nesse primeiro contato. As reuniões eu também já deixo umas colinhas aqui para o pessoal que vai fazer essa reunião de closer, né? Então, a parte do spin selling, as indicações aqui do que ele precisa extrair, né? A situação, se a pessoa já usa outra plataforma, se ela vai precisar de importação de dados, se a reunião aconteceu, se não aconteceu, ele já clica que não aconteceu, já chega um e-mailzinho para a pessoa, né? Dizendo, poxa, senti sua falta, tal. Coisas que a gente fazia por telefone, manual, por mensagem. A plataforma aqui, no caso do CRM do Pactify, já ajuda muita gente nisso. E os status, se ele foi qualificado ou não para negociação, que é onde a gente, de fato, vai ter que pegar mais informações agora para cadastrar mesmo esse cliente. Negociação e fechamento já é uma fase final. Então, eu emito o orçamento, eu já tenho esses padrões de orçamento já dentro do Pactify, eu já baixo o PDF já só com as informações colhidas daquilo que foi negociado em reunião. Então, eu já consigo emitir para ele. Eu clico aqui, eu já tenho alguns templates prontos. Então, um template mais enxuto, um template robusto para clientes maiores. O vendedor ele já consegue já
clicar aqui no e-mail já vai automático. E depois tem um fluxo de comunicação para acompanhar e saber o resultado aí desse orçamento também. Se ele vai para fechamento, como eu falei, a gente já tem aqui umas informações mais específicas para fechamento de contrato. Dado o fechamento, a gente já consegue emitir um card novo lá para o departamento financeiro para emitir a fatura, e a gente acompanha esse pagamento aí também. Então, se eu coloco aqui acionar o financeiro já sabe que fechou esse contrato e precisa da fatura. Da mesma forma que quando eu coloco ele no ganho, que é a coluninha que vem aqui depois, ganho perdido, né? O CS também já recebe um card novo lá para iniciar o processo de ativação. Aqui, por fim, eu separei algumas coisas que aconteceram nesse período, né? Como eu falei para vocês, a gente passou por esse processo de entender, de passar as dores, entender quais eram as especificações para cada tipo de processo e depois levar isso como solução, mas startup a gente é assim, a gente traça estratégias, mas a gente nunca é só estratégico, a gente é operacional, então a gente está fazendo ali, criando, testando, validando, errei muito, excluí campos que perdi informações e depois eu tive que levantar tudo de novo ali depois para... por exemplo, campo de contato, antigamente eu deixava o campo aberto, nome, telefone e e-mail. Depois eu entendi que eu podia ter uma base de dados dessa agenda, então eu criei um database e depois eu coloquei esse database dentro de uma negociação. Mas quando eu apaguei os campos, eu perdi os contatos de todo mundo. Ainda bem que isso ainda foi no 3º mês. Mas a gente apanha e aprende muito nesse processo também. Dentro do nosso time de liderança, a gente começou a debater a possibilidade de expandir a plataforma. Eu entendi que ela não era só um CRM para vendas, né? Então ela podia ser soluções. Como eu conheci lá no início, o meu foco era muito para vendas, eu implantei aqui, dentro da minha área, mas depois eu entendi que a gente podia trabalhar todo mundo integrado. Mesmo que eu consiga automatizar e-mails para as áreas aqui dentro, eu consigo também já trabalhar com cards criados com processos de cada setor. Então, eu comecei a vender a ideia do Pipefy para as áreas, né? Aqui é o nosso líder de Customer Success, o Michel. Recentemente, ele migrou também para o Pipefy, com o time dele, que é um time muito maior do que o nosso comercial. Ali, eu acho que são 10, 11 pessoas. E eles usavam Acelerato. Na primeira vez que a gente conversou, alguém bateu uma foto e colocou Acelerato versus Pipefy, quem vai ganhar. Depois já saiu o placar aqui, olha, Pipefy 1-0, porque já foi a nossa reunião com o nosso gerente de contas na época para fazer essa expansão mesmo, para a gente negociar esses novos usuários. Foi criada a figurinha minha para a venda interna do Pipefy, e aí a gente conseguiu chegar em outras áreas, né? Aqui, essas figurinhas aqui, elas rolaram no grupo geral, no grupo de liderança. A gente chegou no final de 2021 agora, um ano depois, com um cenário totalmente favorável e diferente daquilo que a gente iniciou lá atrás, né? Então, nós temos uma jornada do cliente hoje 90% dentro do Pipefy. Ele chega através do RD Station com as estratégias, né? Um CRM próprio para marketing, mas aí ele chega já com integração com o Pipefy. Então, a gente tem aqui os pipes do comercial com os processos para cada perfil, o pipe de ativação do CS, que é aqueles primeiros 15 dias, depois o onboard, que é um acompanhamento trimestral, dentro de 3 meses ele tem ainda uma atenção especial, o board, que já é a vida dele, a jornada como cliente, e algumas particularidades, né? Necessidade de upsell, gerenciamento de churn, eles começaram também a usar esses fluxos internamente dentro do nosso time de Customer Success. Em outras áreas, já foi uma outra etapa também, porque a gente precisava de selecionar vendedores, por exemplo, no time comercial. Então, eu vi o funil de venda, criei, aí eu consegui, dentro do Pipefy, já criar ali o template para equipamento de seleção, com automações também para os candidatos, e aí já foi uma brincadeira assim, de teste mesmo, que pegou, a gente conseguiu levar isso para o time de cultura de pessoas, e hoje eles têm alguns fluxos também da área de cultura de pessoas dentro do Pipefy. O financeiro atualmente usa contas a pagar, porque quando eu fecho a venda, ou quando tem um upsell lá no CS, ela já recebe um card, né? A responsável de contas a pagar já recebe o card e ela tem o processo dela internamente, depois a gente só tem os retornos. E a área de projetos, né, que é uma área muito ligada à TI, mas é onde nós temos aqui a equipe que faz o levantamento de demandas mais específicas para operadores de saúde, prefeituras, onde a gente tem projetos maiores também. E, por fim, a gente, dentro da TI Saúde, a gente tem esse dilema, né? Esse lema que nós não trabalhamos para ser a melhor empresa do mundo, e sim para o mundo, né? E a gente usa isso internamente, faz parte da nossa cultura, e a gente entendendo que para melhorar o nosso processo, para ser uma boa empresa, a gente investe em plataformas, soluções, a gente corre atrás mesmo para que isso seja... Você ser a melhor empresa para o mundo não é fácil, mas o que a gente pode automatizar e melhorar o nosso fluxo
aí a gente investiu e aí a gente criou essa parceria com o Pipefy. Eu terminei aqui, gente, a apresentação, mas aqui a gente fica, né, Ana e Juliana, à disposição também para tirar dúvidas e falar um pouquinho mais daquilo que vocês tiverem necessidade de conhecer. Sim, muito obrigada, Tito. Acho que é um case muito bacana. Eu agradeço novamente por você ter se disponibilizado a vir falar com a gente, sim. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, né? Porque ali você mostrou o CRM de papel, algo bem analógico, né? E aí hoje você tem todo esse processo automatizado e tal. Mas eu queria saber quais foram as principais dificuldades de mudar a cultura do povo lá que estava preenchendo o papelzinho, como que foi a implementação, como que foi a aceitação, né? Porque começou como CRM, hoje vocês têm outros processos. Então, como que foi o time aceitando o Pipefy agora como essa nova solução, dizendo adeus ao formulário? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência. Da parte do formulário para o CRM lá no Pipedrive que eles contrataram, eu imagino que mesmo sendo o plano básico do Pipedrive, eu acho que deve ter sido um salto histórico, né? E eu não estava na TI Saúde ainda, como eu falei, era muito chuta, era franzinha, e depois foi crescendo o time. Eu tenho aqui aproximadamente um ano e meio na TI Saúde. Eu peguei esse processozinho, então eu entrei no meio da dor, né? Então, eu só peguei depois a transição do Pipedrive para o Pipefy. Mas eu acredito que, assim, quando você passa pela dor, em startup, a gente trabalha com times que inicialmente eles são enxutos e a gente vai ali crescendo, expandindo o nosso processo, melhorando conforme a demanda. Mas suceder o caos é muito legal, porque a pessoa, quando ela chega no fato de que, numa fase onde ela faz tudo manual, então, ela enxerga que ela não está dando conta mais, ela, quando vai para a parte já automática, né, ou então, pelo menos, digital, eu acho que aí não tem dores, não tem resistência. Até porque nós vendemos transformação digital também, como vocês, mas na área da saúde, né? Então, isso daí foi muito legal. Eu imagino que tenha sido uma satisfação muito grande. Depois, quando a gente estava no Pipefy para migrar do Pipedrive para o Pipefy, a nossa direção, o CEO da empresa, o Fred Rabelo, e são as dois sócios que são irmãos, né, o Flávio e o Fábio, eles são muito cabeça aberta e dão muita autonomia. Então, eu falei assim, olha, eu queria ver uma outra plataforma que talvez ela me dê soluções de automações, diferença de preço ainda vai ser um investimento um pouquinho maior, mas com mais opções do que o básico que a gente pagava lá na outra. E foi na hora, foi de boa. A gente tem que assumir os riscos, né? E não perder tempo. A gente, como eu falei, a gente nunca vai deixar de ser operacional, porque as coisas são muito rápidas e muito dinâmicas. Então, foi por isso que eu falei assim, que eu corri o risco de errar e de perder dados e ter que fazer muita coisa manual lá para recuperar o telefone de todo mundo que eu apaguei na nossa agenda. Justamente por isso mesmo. A gente não teve resistência, até porque iniciou comigo, no comercial. O que aconteceu depois é que, quando eu entrei com o Pipefy na área comercial, eu também entrei com a ideia de CRM de vendas. Então, até as pessoas acreditarem, na verdade, levou um tempo para as pessoas entenderem e eu consegui também explicar de que não era só isso, né? As possibilidades aí, o céu é o limite. Então, a gente consegue trabalhar todo mundo integrado, com as informações centralizadas. Então, demorou um pouquinho, porque trocar uma plataforma não é algo fácil, né? Então, assim, não que havia a resistência, né? Mas, na verdade, o que se plantou, e aí minha culpa mesmo, foi o CRM de vendas. E ficava aquela sensação assim, eu vou pegar um CRM de vendas e adaptar para o meu processo aqui, no Customer Services, no RH, no financeiro, não é assim. Então, a gente tem processos personalizados. Então, assim, um grande diferencial do Pipefy, desde para entrar no comercial e depois para expandir, foi justamente as autonomias, né, e as possibilidades de você personalizar. CRM de vendas, gente, com toda sinceridade, nós temos muitos no mercado com soluções muito boas, né, mas, como eu falei, o meu público ele é muito específico, com particularidades diferentes, e eu prefiro realmente ter um início onde me indica e me dá o caminho ali para frente. No decorrer da jornada dele, as coisas já sejam mais direcionadas. Isso foi um critério para a gente na época, né? E da mesma forma, os outros setores também partiram desse princípio, né?
Perfeito, perfeito. Lembrando que, pessoal, vocês podem usar o chat aqui, a seção Q&A para perguntar. Não sei se a Anne ou a Lê ou o Lu gostariam de perguntar alguma coisa para o Tito. Fiquem à vontade também. Eu gostaria, avisar o pessoal aí que está assistindo que eu tenho várias perguntas, mas por favor não deixem de mandar de vocês, senão eu vou fazer todas aqui. Eu sou do time de marketing, é sempre uma honra conversar com alguém que usa o produto, que a gente tem um monte de dúvidas, né? A minha primeira dúvida aqui, Tito, só quando você estava passando a tua timeline, né? Você falou que lá em outubro de 2020 você fez o curso, eu não entendi isso só. E aí depois surgiu a ideia de usar o Pipefy, né? Eu só queria entender da onde que surgiu a ideia de você começar a usar o Pipefy, e como que foi essa jornada de escolha do software ideal. Você tinha falado, né, que não estava dando certo dentro do Pipedrive, mas como que foi essa jornada, qual gatilho você percebeu, eu preciso de uma nova ferramenta, e como que foi a descoberta do Pipefy? Exatamente. A gente começou a passar por dores em relação ao nosso volume. Isso daí foi algo que, no decorrer de 2020, foi muito forte mesmo, porque a gente precisava otimizar muito o nosso tempo, né? E aí eu comecei a ir atrás de soluções que financeiramente fossem viáveis para nós. E o Pipedrive ele oferecia muitos recursos também de automações e de otimizações, mas ficou um orçamento um pouco fora daquilo que eu estava procurando no momento. Quando eu procurei entender o que eu poderia melhorar no meu curso, dentro do meu fluxo, né, dentro dos processos do comercial, eu primeiro fui estudar processos. Então, eu fiz o curso de automação de processos. Ele tinha uma direção para marketing e vendas, mas, de forma geral, ele apresentava processos mesmo e possibilidades. Quando eu fiz esse curso, que foi lá na UIS, essa empresa lá em Vitória, no Espírito Santo, eu conheci o Pipefy porque eles mostravam algumas soluções, davam algumas possibilidades e ajudava ali realmente com algumas sugestões de fluxos e plataformas. O Pipefy teve uma dedicação maior justamente por essa possibilidade de não ser só o CRM de vendas. Então, nós passamos uma noite inteira e mais a metade da outra noite estudando e entendendo o que era o Pipefy. Eu tive um olhar muito comercial, tanto é que eu entrei aqui com o CRM, e depois que eu fui entendendo as possibilidades de crescer para as outras áreas, né? Mas na UIS foi aonde eu tive esse primeiro contato com o Pipefy. Eu já tinha conhecido alguns CRMs antes, né? Procurei também no mercado, fiz reuniões, algumas mais caras, outras mais baratas, outras com muitas soluções bem robustas, mas que eu também não teria possibilidade de direcionar, né? Então, assim, eu trabalhava ali, era eu mais um comercial, mas a gente tem que pensar no crescimento, igual a gente está passando, né? Passando ano passado, estamos aí continuando, graças a Deus, nessa escalada, a gente tinha que pensar no time de 10, 15, 20, 50 pessoas. E até para treinar. Então, quando a pessoa entra lá, né, o SDR, ele chega, vai fazer o primeiro contato, ele tem treinamento de vendas, mas é bom que ele já tenha para ali das informações importantes para ela chegar e saber o que ela vai abordar. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. O meu microfone, deixa eu ver se eu mudei. Vou melhorar aqui um pouquinho para chegar mais perto. Se melhorou, gente, ou piorou, vocês vão estar vindo em relação ao áudio. Acho que ainda não. Talvez tenha Ainda não? mudado o microfone igual no começo, se quiser dar uma... Eu já testei e conferi aqui, não foi. Não é o microfone. Não sei se foi sinal. A gente tá te ouvindo, só tá um pouquinho... Não tá perfeito, mas dá para tocar, não tem problema nenhum. Não, perfeito. Então, gente, na verdade, assim, o nosso primeiro contato com o Pipefy foi esse curso, mas depois a gente foi debruçando, aprofundando e aí lutando para que isso fosse atingido aí, na verdade, escondido para toda a empresa. Perfeito. Nós não temos nenhuma pergunta, Lu, se você quiser aproveitar. Bom, perfeito. Só para entender essa timeline aí, né, que você falou de primeiro para você era um CRM, né? Você implantou como CRM e depois vieram outras áreas. Quanto tempo que durou primeiro essa jornada como um todo, assim, desde a implementação
até vocês atingirem sucesso como CRM e depois para expansão para outras áreas? A nossa maior dor foi realmente no início, na implementação. Até porque eu trabalho com isso e a gente sempre sabe do cliente, e eu fui esse cliente que faz muitas comparações ao que tinha, ao que tem. É claro que a gente enxerga o valor, quanto é que a gente contrata, né? A gente enxerga os diferenciados dos valores, mas a gente sente falta de algumas funcionalidades e possibilidades. Eu demorei um pouquinho para conseguir chegar no objetivo mesmo que fosse mais certeiro dentro dos processos e até mesmo no conhecimento da plataforma, né? Tinha que estudar. O Pipefy, como qualquer outra plataforma, você não vai implantar e do nada as coisas vão ficar prontas e vão chegar mastigadas na sua mão. Tem que ter um esforço, tem que ter uma dedicação, e esse discurso que a gente tem na nossa venda, ele virou realmente a prática, porque eu tive que me esforçar, estudar, me dedicar para conseguir ter um sucesso. Então, particularmente, eu tive uma dificuldade inicial, demorei uns 3, 4 meses para realmente falar assim, não, agora é isso mesmo. E dali eu tive muito êxito dentro desse fluxo do CRM de vendas, mas, assim, para chegar, Luiz, e chegar nas outras áreas, demoraram vários meses. Na verdade, quase um ano, vou colocar 10 meses. Porque como eu cheguei com um conceito de CRM de vendas, ficou realmente implantado que o Pipefy era um CRM de vendas. Então, até eu mudar aquilo que eu mesmo causei, demorou um pouquinho. Perfeito, obrigado. Bom, se nós não temos mais perguntas, pessoal, se quiserem ainda dá tempo de enviar, usando aqui o chat mesmo. Tito, quero agradecer a sua participação. Eu acho que foi mais um case que a gente trouxe que vai render, inclusive, né, um case bem mais completo que o Lu vai trabalhar. Eu acho que é só o começo de muitas coisas. Eu fico muito agradecida por você ter topado, pela Anne ter puxado, né, contado, tem o Tito, ele é ótimo, conversa com ele está usando o Pipefy como CRM, se precisa conhecer. A Lê também, por estar aqui com a gente, né, que teve a ideia do evento, que também organizou junto. O Lu também pela presença sempre enriquecendo com as perguntas e pelo trabalho que ele já está fazendo com os outros cases. E temos uma pergunta, chegando uma pergunta aqui, muito bom. Igor está perguntando, chegou atrasado, não tem problema, mas gostaria de entender alguns exemplos de automação utilizado no processo de vendas pelo Pipefy. Então, Tito, uma pergunta aí para você, saideira, antes da gente terminar. Legal, deixa eu só mostrar aqui para ele, até para mostrar quais são os gatilhos, né, e o que isso vai direcionar para acontecer essas automações. Eu tenho aqui a Start Form, que ele já me dá alguns direcionamentos. Então, por onde esse lead ele chega, se ele veio através do marketing, ele vem por integração da RD Station, então ele já me dá ali, ainda não é automação, são condicionais, né? São coisas que a gente tem que diferenciar também quando a gente vai iniciar. Condicionais, inclusive, ele tem uma importância muito grande, até mesmo antes da automação acontecer, que é um condicional que vai te guiar internamente, dentro de situações que você precisa seguir aí processos diferentes. Então, quando ele vem por um determinado canal de vendas, eu já consigo, então, por exemplo, se ele veio através do marketing, mas ele é trial, ou seja, ele veio por um cadastro do site, ele está usando a plataforma no período teste, eu já consigo disparar para ele alguns e-mails que podem ajudar e facilitar a vida dele, né, e dar algumas informações durante esse período de teste. Inclusive, enviar links para que ele se cadastre também no curso, assista aí nossos tutoriais, né, nossos treinamentos online. Eu consigo, inclusive, ter outro aqui, olha, deixa eu só te mostrar. Aqui, gente, só abrir um parênteses, é a colinha que eu falei, quando a gente treina, né, os novos colaboradores, mas para facilitar aí durante a vida dele, quais são os pontos a extrair nos primeiros contatos. E aqui eu tenho um resumozinho de pesquisa, que ele já dá aqui algumas informações. Mas, por exemplo, esse fluxo de comunicação, quando eu clico aqui, olha, número 1, por exemplo, ele já abre aqui algumas opções de atividades, que aí eu coloco tentativa de primeiro contato, então, ligação realizada de primeiro contato, mensagem disparada, isso tudo aqui vai contando, né? Ele marca aqui, eu escolho depois dentro de uma lista suspensa qual que foi essa atividade, e ele vai contando ali que o determinado vendedor, né, na verdade, o consultor X, ele fez tantas ligações, ele já está de uma forma um pouco mais direcionada, mais detalhada da jornada tanto do cliente também como das atividades aí do esforço da equipe.
Então, são exemplos de automações que ele vai chegando. Mas aí depois eu consigo pegar aqui, olha, na fase de prospecção, qual que é a especialidade. Aí eu tenho conteúdos que podem ser enviados por e-mails conforme a especialidade dele, né? A gente está falando de uma área médica. Se ele tem aqui o GPTC dele, né, que é o antigo Cliente Morno Frio, mas a gente tem indicadores agora mais estratégicos para isso, a gente já consegue também, tanto para conteúdo de comunicação, ou quanto para campos que venham abrir depois, já direcionados para cada tipo de cliente aqui, e principais necessidades, né? Então, ele vem aqui, olha, ele veio em busca de agendamento eletrônico, online, prontuário, telemedicina, outros. Aí, quando ele já chega uma automação lá, que ele fecha a venda, o nosso time de crescimento já vai saber lá na implantação aonde ele vai dedicar maior esforço também. Então, assim, são automações que direcionam no decorrer da trajetória dele, da jornada como cliente, mas que também nos guiam aí, dependendo das informações que a gente vai tirando e clicando, ele vai nos guiando aí, ocultando ou então aparecendo aí, na verdade, campos que vão ser estratégicos. Perfeito. Obrigada, Tito. Obrigada, Igor. Eu sei que o Lu tem mais uma perguntinha, né, Lu? Fica à vontade. Isso. Eu tenho uma pergunta até que você falou, achei super legal, que você já colocou no meio do seu processo alguns campos para que lá no fim você consiga tirar indicadores, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa parte de indicadores. Como que você usa atualmente? Você usa pelos relatórios? Você faz alguma integração? Você usa os dashboards do Pipefy? Se você puder explicar um pouco melhor. Dashboard ainda não, tá? Eu vou chegar lá. Inclusive, eu vou precisar da ajuda dos universitários aí. Tá ganhando. Mas, assim, a gente tem uma integração onde ele alimenta algumas planilhas de Google e dali eu consigo já fazer alguns filtros bem personalizados dentro de indicadores internos nossos. O Pipefy tem bons relatórios, eu tenho esses relatórios também prontos, que aí ele vai aparecendo para mim dentro do funil de vendas do produto clínico. Né? Nós temos alguns 3 produtos diferentes. Dentro do clínico, eu já tenho os relatórios específicos ali, da especialidade, de onde o cliente veio, o tempo de venda dele, né? Porque em cada fase, não sei se vocês lembram lá, a pessoa que está assistindo, mas a gente tem lá tantos dias que ele ficou em cada etapa de venda. Isso é muito importante para um departamento comercial, que você consegue medir aí qual é o esforço, e você começa a entender, na verdade, o que cada especialidade, o que cada área do seu cliente, cada perfil, ele vai ter de jornada. Então, esses relatórios eles ajudam dessa forma. Eu consigo, na verdade, acompanhar os próprios relatórios do PAC, a gente já deixa salvo alguns. Eu consigo baixar também automaticamente por integração com o Google Sheets aí, com a planilha do Google, e depois eu tenho alguns que já são mais estratégicos internamente também. Dashboard ainda não cheguei, a gente tem gráficos aqui, mas a gente usa internos também nossos que a gente criou. Mas eu vou chegar no dashboard ainda. E última pergunta agora, juro que é a última. Se você fosse mensurar o sucesso do Pipefy aí dentro, o que você traria como resultados? Então, para a gente, né, se você tinha métricas antes e de depois, como que você traria isso de eu tive sucesso com Pipefy por causa disso? Tem muita coisa que você começa a entender a longo prazo, né? Então, por exemplo, os relatórios lá que a própria Anne ela enviou, o pessoal, eles costumam mandar para a gente, ele mostra alguns indicadores que a gente passa a entender depois que você bate o olho e lê, porque no fogo da emoção você nem consegue mensurar ainda em relação ao tempo, o esforço mesmo, né? Por exemplo, as horas de serviços operacionais que a gente não usa mais, que hoje a gente não se dedica mais. Digitar um e-mail, por exemplo, né? Então, fazer um e-mail manualmente para o cliente. Isso daí, quando você começa a fazer um comparativo aí de um ano de plataforma, quantas horas de um consultor comercial ou de algum outro colaborador de outra área, quanto que é a hora desse colaborador? Quantas horas isso teve dentro de um ano? Então, isso começa a fazer muito sentido. Eu acho que o principal indicador hoje é realmente o esforço operacional mesmo que você economiza. Então, às vezes as empresas, né, as pessoas, elas contratam um auxiliar administrativo, um estagiário só para fazer preenchimento de relatório, para levantar indicadores. Isso aí é uma economia muito grande. Eu acho que o maior resultado hoje
em termos operacionais, ele está vinculado ao tempo mesmo de esforço humano. Agora, tem um outro indicador que, para quem é da área comercial e nas outras áreas possivelmente também, validam bastante, que são os indicadores estratégicos, né? Então, por exemplo, se eu sei que o meu lead que vem por indicação, ele tem um tempo de vida, o tempo de negociação menor do que aquele que a gente faz prospecção ativa, a gente começa a traçar estratégias direcionadas para cada tipo de processo, cada tipo de venda. E isso daí a gente faz com relatórios, com campos que foram preenchidos. Eu sempre digo que quando a gente investe em CRM, a gente não investe para ter um processo bonitinho. Cada campozinho daquele ali ele foi pensado, ele veio por uma dor ou por alguma estratégia. Então, quando eu coloco lá um clique para a pessoa dizer que ele foi, antes de demitir aquele lead, aquele cliente, eu precisei aí fazer 5 tentativas, 4 tentativas de contato e não me atendeu nem respondeu mensagem, eu já vou saber que aquele determinado lead que veio por tal canal, que veio aí por uma nutrição X, aquilo para mim não está funcionando. Eu tentei 5 vezes, eu dei convertido porque ele não me respondeu e nem me atendeu. Eu acho que o maior ganho do ponto de vista comercial e estratégico justamente é aquilo que cada campo daquele ali ele vai representar no futuro. Isso daí é muito importante. Perfeito. Então, obrigada novamente, Tito, Lu, obrigada pelas perguntas. Logo vocês vão ter acesso à gravação completa do evento, se vocês quiserem rever, passar para os amigos, enfim, né, para os colegas de trabalho. O Lu também vai trabalhar no case e a gente vai ter mais informações sobre o case do Tito, né, nas redes sociais, então fiquem ligados. E não deixe de convidar para a comunidade, então estou mandando no chat o link aí para vocês entrarem lá, todos os eventos que acontecem, todos os cases, a gente posta tudo lá, informações sobre o Pipefy Summit, vocês conseguem encontrar, conversar com o nosso staff, trocar informação, enfim, estão mais uma vez todos convidados. Obrigada novamente, Tito, obrigada, time, Anne, Lu, Lê, muito obrigada por esse momento. Gente, obrigado também, ótima tarde a todos, sucesso, pessoal. Aproveite Recife por nós. Deixa com a gente. Obrigada, Tito. Valeu, Tito, parabéns pelo case, parabéns pela implementação aí, incrível. Valeu, gente. Obrigadão, gente. Tchau, Até mais. Até.